meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, onde nós transmitimos o culto e também nós temos esse estudo bíblico. Nesse estudo bíblico, nós vemos uma semana um tema livre, né? Se vocês quiserem sugerir algum tema, a gente pode fazer um estudo bíblico em cima desse tema. E na outra semana nós vemos o Catecismo Menor de Lutero. A gente vai relembrar o Catecismo Menor de Lutero. Você que não conhece, vai conhecer o Catecismo Menor de Lutero. O Catecismo Menor de Lutero, ele é usado na confirmação dos membros da Igreja Luterana. O membro é batizado quando é criança, quando é bebê, né? Ele recebe Jesus Cristo, a Trindade, em cima do batismo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo através do batismo. O Espírito Santo dá fé para a pessoa no batismo, ela é regenerada e salva através do batismo. E aí, conforme a criança vai crescendo, ela vai aprendendo sobre a fé cristã. E o básico da fé cristã, Lutero, ele resumiu nesse Catecismo Menor. Então, o adolescente, ele recebe de 1 ano a 3 anos de aula de confirmação, onde ele aprende o básico da fé cristã, estudando o Catecismo Menor de Lutero, que tem os 10 mandamentos que nós já vimos aqui. Você pode pegar o vídeo aí no canal e ler e escutar, né, sobre os 10 mandamentos. Também o credo, né? Também o vídeo da semana passada, da semana retrasada, foi o vídeo do credo. Você pode assistir também, fique à vontade. E tem o Pai Nosso, tem sobre o Santo Batismo, sobre a Santa Ceia, sobre a confissão e a absolvição. Tem perguntas no questionário sobre a vida cristã, também instruções, a tábua dos deveres que orienta os cristãos na sua vida cristã. Então, nós temos esse ensinamento através do Catecismo Menor. E aí, para a gente relembrar, ou você que não conhece, conhecer, eu estou fazendo essa recapitulação aqui nos vídeos, ok? Hoje nós vamos ver o Pai Nosso. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que é trabalhada no Catecismo Menor. E Lutero começa ensinando o Pai Nosso, né, falando do Pai Nosso, e ele fala da introdução do Pai Nosso, que é o Pai Nosso que estás nos céus. E ele diz assim: o que significa isso? Deus quer atrair-nos carinhosamente com estas palavras, para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai, e nós os seus verdadeiros filhos, para que lhe roguemos sem temor, com toda a confiança, como filhos amados ao querido Pai. Então, nós temos o nosso Pai, nós reconhecemos a nossa filiação com o nosso Deus, né? Com o Deus de Israel. Nós somos filhos de Deus. E isso nós reconhecemos também quando nós oramos ou rezamos a oração do Pai Nosso. Existe uma diferença entre Lucas e Mateus quando eles falam do Pai Nosso, mas juntando tudo a gente tem a oração completa, né, do Pai Nosso. E muita gente no começo da igreja dizia que você só podia orar o Pai Nosso, porque as outras orações elas eram contaminadas pelo pecado, e a única oração pura era de Jesus. Mas não é bem assim, né? Só que aí muitos começaram a aprovar as orações espontâneas, né? Você pode fazer oração espontânea na sua casa, dizer o que você pensa, mas seguindo o modelo do Pai Nosso, porque o Pai Nosso ele traz um modelo daquilo que nós precisamos, e Lutero trabalha esse modelo, né? Então nós começamos nos dirigindo a Deus como o nosso Pai. Ele é mais do que o nosso dono, o nosso Senhor. Ele é nosso Pai, Ele nos ama, e nós somos filhos queridos a Ele. Então nós estamos falando com o nosso Pai, não é com qualquer um, né? Se você quiser falar com uma autoridade, com um presidente, você tem que agendar a hora, você tem que escolher bem as palavras, né? Se você vai falar com o seu chefe, você vai pedir um aumento para ele, que você está precisando comprar remédio, vai ter filho, essas coisas, e aí você está precisando de um aumento. Aí você precisa marcar uma hora na agenda e escolher bem as palavras do que você vai dizer, porque se você usar mal as palavras, você vai perder aquilo que você quer. Com Deus não, com Deus nós temos esse acesso direto a Deus, e não é qualquer um, né? Ele é mais importante que o presidente, mais importante que qualquer chefe, mas Ele é nosso Pai, Ele nos quer bem. É claro que se nós fizermos orações egoístas e pecaminosas, né? Por exemplo, Deus, eu quero ter o carro igual do meu vizinho, né? Você está com inveja, você está com cobiça. Deus, eu quero ser famoso, eu quero que as pessoas me conheçam e tudo mais.
Então você está sendo uma pessoa com cobiça, né? Ah, eu quero ser rico, eu quero ganhar na loteria. Então você está tendo uma cobiça com relação a isso, né? Então essas orações egoístas realmente elas não passam do teto, né? Mais aquilo que é realmente importante você conversar com Deus, ele como seu pai, ele vai te ouvir. É claro que você pode fazer orações egoístas para Deus, ele é tão bom que ele ouve isso. Fala, ó Deus, eu sei que eu estou errado em ser cobiçoso, ganancioso, mas eu gostaria muito de ser famoso, de ser rico, essas coisas. Que o Senhor me abençoe para que eu não tenha esse sentimento, essa cobiça errada, mas que eu possa servir o próximo, que eu seja uma pessoa mais altruísta, não tão egoísta, mas uma pessoa mais egoísta, mais fraterna, que eu possa servir e não dominar e não me achar melhor que os outros. Então você pode colocar diante de Deus as suas orações. Mas orações pecaminosas ele não vai atender de jeito nenhum, porque ele está aqui para te fazer bem e não para te fazer mal, ok? Então nós vamos para a primeira petição do Pai Nosso. O que a primeira petição diz? Santificado seja o teu nome. O que significa isso? O nome de Deus, na verdade, é santo em si mesmo, mas suplicamos nesta petição que seja santificado também entre nós. Quando sucede isso? Quando a palavra de Deus é ensinada clara e puramente, e nós, como filhos de Deus, também vivemos uma vida santa, em conformidade com ela. Concede-nos isso, querido Pai do céu. Aquele, porém, que ensina e vive de modo diverso do que diz a palavra de Deus, profana o nome de Deus entre nós. Guarda-nos disso, ó Pai Celeste. Então, a gente santifica o reino de Deus, né? Orígenes mesmo, um cristão antigo, ele dizia que o reino, as pessoas no céu, elas santificam o nome de Deus. E nós santificamos o nome de Deus aqui na terra. Então o nome de Deus é santificado em toda parte. A gente viu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos mostram que nós somos pecadores. Aí a gente viu o credo, né? Os 10 mandamentos é a lei, a gente não cumpre a lei. Aí a gente viu o credo, que é o evangelho, a graça de Deus, Jesus vindo até nós, confessando a nossa fé. Nós confessamos a nossa fé na Trindade, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nas 3 pessoas da Trindade. E nós recebemos a graça de Deus de graça, sem nenhum mérito, né? Que é o evangelho. E aí, eu tenho uma vida transformada, uma vida nova em Cristo, o que eu vou fazer? Então, o Pai Nosso nos orienta na nossa vida cristã também. Nós vivemos uma vida santificando o nome de Deus, né? A palavra santificar significa separar, ou seja, nós dedicamos a nossa vida a Deus. Em tudo nós somos cristãos, nós temos que lembrar disso. Em todo momento nós somos embaixadores e representantes de Deus, as pessoas estão olhando para nós. Se o embaixador da Argentina fizer alguma coisa errada e ele falar alguma coisa mal do Brasil, nós vamos encarar como se a Argentina estivesse falando mal do Brasil, porque ele representa a Argentina. Assim como o presidente da Argentina, se ele falar mal do Brasil, nós vamos falar, a Argentina está nos atacando. E nós, como representantes de Deus, as pessoas olham e falam, olha, será que Deus concorda com isso que ele está fazendo, né? Então nós testemunhamos a todo momento, nós somos representantes, embaixadores de Deus aqui na terra. Então nós santificamos, não é com uma vida perfeita, nós não somos perfeitos, mas com uma vida de cair e levantar sempre, né? Uma vida de arrependimento, como diz Lutero na primeira tese lá dos 95 teses, Deus quer que a nossa vida seja toda de arrependimento, né? Muitas pessoas dizem igreja reformada sempre se reformando, né? Igreja sempre se reformando. Não, reformar, a gente não precisa ficar reformando toda hora, a gente precisa de arrependimento, todo tempo renovar a nossa vida com as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Então a gente não fica inventando moda toda hora, né? Reformando, criando novas doutrinas e tudo mais, mas a gente volta sempre para o nosso batismo. Nós somos batizados e salvos, então a gente volta. Eu me arrependo e eu sou lavado e regenerado pelo Espírito Santo, porque eu fui batizado, porque eu creio em Jesus Cristo, então eu tenho essa nova chance. Deus diz, vai e não peques mais. Amanhã a gente vai pecar de novo, mas as misericórdias do Senhor se renovam. Então é assim que nós santificamos a nossa vida, santificamos o nome de Deus, santificamos o nome de Deus através de uma vida de bom testemunho e de arrependimento. Ok? Segunda petição, venha o teu reino. O que significa isso? O reino de Deus vem, na verdade, por si mesmo, sem a nossa prece, mas suplicamos nesta petição que venha também a nós.
Quando sucede isso? Quando o nosso Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos, por sua graça, em sua santa palavra e vivermos uma vida com Deus neste mundo e na eternidade. Lutero observa nessas petições que nós não precisamos pedir nada para Deus. Ele faz, ele já sabe o que a gente precisa. Mas como pai, o pai sabe que a criança quer comer, que ela está com fome, que ela precisa comer. Ele sabe que ela quer aquele iogurte, ele sabe que ela quer aquele chocolate, mas ele quer que a criança peça, que a criança se desenvolva e aprenda a depender dele, aprenda a confiar nele. Então nós pedimos a Deus para que nós aprendamos a confiar nele. Nós confiamos em Deus, então nós vamos sempre pedir a graça de Deus. E é assim que nós pedimos que o reino de Deus venha. O reino de Deus vem nesse mundo. Como que ele vem? Através da graça de Deus, através de Jesus Cristo. Muita gente trata o reino de Deus como política, como justiça social, essas coisas, né? Nós vamos eleger uns políticos cristãos, assim nós trazemos o reino de Deus. Nós vamos distribuir cestas básicas, que assim nós vamos trazer o reino de Deus. Nós vamos trazer justiça social, assim nós trazemos o reino de Deus. Não, não é isso. Né? Não é isso. Isso é lei, isso é obrigatório, nós temos que ajudar as pessoas. Não a parte de eleger candidatos cristãos. É claro que se espera do cristão uma ética melhor, né? Que ele seja melhor eticamente, mas mesmo que ele seja um cristão verdadeiro, uma pessoa extremamente ética, correta, será que ele vai saber administrar? Será que ele vai saber resolver o problema nas estradas do Brasil cheias de buracos? Será que ele vai resolver o problema de falta de trens para a logística das nossas coisas? Será que ele vai saber resolver o problema da fome e da miséria no país? Será que ele tem essa capacidade, essa qualificação de trabalhar essas coisas? Então, por mais que ele seja um cristão e ético, mas ele não tem capacidade de trabalhar, então ele não merece o voto para administrar a coisa pública. Nós temos que eleger pessoas éticas, mas se a pessoa é ética e não é cristã, mas tem qualificação, sabe como fazer, então nós podemos votar nessa pessoa. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre governantes cristãos, então só tirando esse peso da sua consciência. Vote em quem você quiser, pessoas qualificadas e honestas para que façam o melhor com o bem público e trabalhem as necessidades do país, sejam bons administradores, tá? Não importa se a pessoa é cristã ou não, o estilo de música que ela gosta, ou essas coisas. Tem que ser pessoas que saibam trabalhar bem. Então esse papo de que tem que eleger político cristão para trazer o reino de Deus também não é bíblico, tá? A Bíblia em nenhum momento fala isso. Nós temos que acabar com a miséria e com a fome. Isso sim é lei, nós temos que trabalhar pelo bem das pessoas, nós temos que fazer o bem para as pessoas para que isso melhore, dentro daquilo que você acha que é melhor. A Bíblia não dá um modelo econômico para seguir, um modelo de justiça social, a Bíblia não prega socialismo, capitalismo, a Bíblia não prega nada disso, essas coisas são recentes, a Bíblia é muito antes disso. Você escolha o seu melhor modelo, escolha como você pode trabalhar, não fique esperando só o governo fazer isso, faça o bem pelo seu próximo também, pelas pessoas que precisam, faça aquilo que está na sua capacidade, isso é lei, mas o reino vem através de Jesus Cristo. O reino de Deus é Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o reino de Deus. E mesmo aqueles que não creem são cuidados por Jesus. O reino de Deus também cuida dessas pessoas, traz o sol para elas, traz as chuvas para elas, traz tudo até para aqueles que não creem. O reino de Deus vem pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E aqueles que recusarem Jesus Cristo vão jogar fora esse reino de Deus e não vão herdar esse reino de Deus, não vão viver a eternidade nesse reino de Deus, vão viver separados da graça de Deus por toda a eternidade e vai ser um verdadeiro inferno. Mas aqueles que confiam em Jesus Cristo vão ter esse favor, essa graça de Deus para sempre. E aqueles que ainda não creem também já têm essa graça e esse favor. Eles precisam crer. Eles precisam crer. Então nós anunciamos o reino, falando da graça de Deus, do perdão de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo. Nós falamos de Jesus, levamos o reino através das pessoas. Podemos falar do reino de Deus através da ação social. A gente faz um trabalho social, distribui alimentos, distribui aquilo que for e fala de Jesus. Talvez não seja a oportunidade de falar, a pessoa não vai ouvir naquele momento, ela não está
concentrada para isso, né? Mas nós temos outras oportunidades, quando a gente está assistindo um jogo de futebol, quando está na fila do banco, enfim, a gente não precisa perturbar as pessoas com Jesus. Jesus é uma coisa boa, a gente não vai perturbar, tornar uma coisa irritante, mas no momento que nós temos oportunidades, no momento certo, a gente pode falar de Jesus em qualquer momento. E é assim que se anuncia o reino, pode ser junto com as obras ou somente palavras, nós podemos anunciar o reino de Deus. Então o reino de Deus vem em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e mesmo quando Deus criou tudo, pelo seu evangelho, pela sua graça, ele deu o sol para todos, ele deu a natureza para todos, e nós como pecadores temos tratado mal as bênçãos que Deus nos dá, nós temos destruído as bênçãos que Deus nos dá, mas o reino de Deus veio para todos, todos recebem o reino de Deus, e que nós possamos crer em Jesus Cristo para que nós tenhamos esse reino por toda a eternidade e não sejamos jogados fora, ou que nós não joguemos fora este reino de Deus. Ok, essas foram as duas primeiras petições e também a introdução. Daqui a 2 semanas nós veremos o resto da oração do Pai Nosso para esse vídeo não ficar muito longo, ok? Que Deus abençoe vocês, você tenha uma ótima semana, assista os outros vídeos do canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, curta, encosta ou clica no sinalzinho do polegar aí no YouTube, porque assim o vídeo vai para mais pessoas, nós podemos espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Então curta que é importante para que outras pessoas saibam da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém.